Às vezes, pessoas aparentemente comuns, ou até bondosas, enfrentam momentos tão extremos que acabam tomando decisões que ninguém esperava. Hoje, você vai conhecer 3 histórias reais, de pessoas que viveram séculos atrás e que, por amor, vingança ou pura sobrevivência, tiveram surtos que entraram para a história. Pedro I de Portugal e Inês de Castro. Pedro era conhecido por ser um homem apaixonado, intenso, mas também justo. Ele se apaixonou por Inês de Castro, dama de companhia de sua esposa. O problema? Ela era considerada uma ameaça política. Quando a esposa de Pedro morreu, ele passou a viver maritalmente com Inês e seus 3 filhos, e quis torná-la sua companheira oficial. Mas seu pai dele, o rei Afonso IV, via a família de Inês como perigosa demais. E foi então que tudo desabou. Enquanto Pedro estava longe, os conselheiros do rei entraram no mosteiro onde Inês vivia e a mataram, fria e brutal. Pedro, ao saber, surtou. Louco de dor, Pedro declarou guerra ao próprio pai. E quando assumiu o trono, capturou os assassinos de Inês e fez questão de aplicar a punição com as próprias mãos. Arrancou o coração deles, ganhando o apelido de Justo e Cruel. A lenda diz que ele arrancou o coração de um dos assassinos pela frente e do outro pelas costas. A lenda diz ainda que ele jurou fazer de Inês rainha de Portugal, mesmo depois de morta. Pedro mandou coroar o corpo de Inês como rainha, obrigando a corte a beijar sua mão já sem vida. Ele mandou construir 2 magníficos túmulos, para que pudesse descansar para sempre, ao lado de sua eterna amada. Os túmulos de Dom Pedro I e Inês foram colocados frente a frente, para que se reencontrassem no dia da ressurreição. História, lenda, mistura dos dois? O que se sabe é que o amor o levou a um nível de fúria que marcou Portugal para sempre. 2. Princesa Olga de Kiev. Antes de ser conhecida como santa, Olga era apenas uma princesa tranquila vivendo ao lado do marido, o príncipe Igor de Kiev. Mas tudo mudou quando um grupo chamado Drevlananos assassinou Igor de maneira cruel, enquanto ele cobrava tributos. A morte de Igor foi causada por um horrível ato de tortura. Ele foi capturado, amarrado a 2 troncos e partido ao meio. Depois disso, ninguém poderia prever o que viria. Após a morte de Igor, Olga governou a Rússia de Kiev como regente em nome de seu filho. Os Drevananos enviaram emissários a Kiev propondo que Olga se casasse com o príncipe deles. O que eles não sabiam é que Olga estava planejando uma das vinganças mais criativas e brutais da história. Os embaixadores foram levados ao tribunal, onde foram jogados num buraco cavado no dia anterior, por ordem de Olga, e ali foram enterrados vivos. Olga, então, enviou uma mensagem aos Drevlananos, pedindo que enviassem seus homens mais ilustres até ela em Kiev, para que pudesse ir ao príncipe com a devida honra. Sem saberem do destino dos primeiros embaixadores, eles atenderam ao pedido. Quando chegaram, Olga ordenou que seu povo preparasse um banho para eles e os convidou a se apresentarem após se lavarem. Quando os Drevlananos entraram na casa de banho, Olga mandou incendiá-la, queimando-os vivos. Então, ela resolveu visitar o povo Drevlanano e enviou uma mensagem, pedindo que preparassem bebida para que ela pudesse chorar pelo marido. E ela chorou. Mas naquela noite, após todos os Drevlananos estarem bêbados, ela ordenou, e seu grupo matou e massacrou milhares de homens. Depois disso, ela e seu exército cercaram a cidade onde Igor havia sido morto. Após 1 ano de cerco,
Olga enviou uma mensagem de paz e pediu 3 pombos e 3 pardais de cada casa. Os drevlananos, felizes por encerrar o cerco por um preço tão baixo, aceitaram. Inofensivo, né? Não. Ela prendeu pequenas tochas incendiárias às aves e as soltou. Quando elas voaram de volta aos telhados de suas casas, a cidade inteira pegou fogo. Olga permaneceu governante regente da Rússia de Kiev com o apoio do exército e do seu povo. Ela realizou muitas reformas importantes. Continuou a evitar propostas de casamento e preservou o poder do trono para seu filho. Mais tarde, converteu-se ao cristianismo e foi batizada. 3. Jeanne de Clisson, a leoa da Bretanha. Século XIV. Jeanne era uma nobre da Bretanha, casada, mãe, conhecida como uma mulher justa e leal. Mas tudo mudou quando seu marido, Olivier, foi acusado injustamente de traição pelo rei francês e executado. Olivier IV foi decapitado sem qualquer prova de culpa. Sua cabeça ficou exposta numa lança. Jeanne levou seus 2 filhos pequenos para mostrar-lhes a cabeça do pai, pendurada no portão da cidade. Jeanne quebrou. Surtou. Algo dentro dela se partiu de vez. Ela vendeu todas as suas posses, reuniu um pequeno exército e se tornou pirata. Sim, pirata. Jeanne comprou 3 navios negros, que ficaram conhecidos como a Frota Negra, e jurou destruir qualquer embarcação francesa que cruzasse seu caminho. Jeanne e seu anhero invadiram um castelo e massacraram todos, deixando apenas um homem vivo. Ela era reconhecida por decapitar pessoalmente prisioneiros com um machado. Ela atacava navios, matava apenas os nobres e deixava os marinheiros vivos para espalhar a mensagem: a leoa da Bretanha passou por aqui. Durante anos, ela se tornou o pesadelo da França. Tudo por vingança ao marido que acreditava ter sido morto de forma cruel e injusta. Ela se aposentou alguns anos após a morte do rei da França. Casou-se pela 3ª vez e viveu com o marido pelo resto da vida. Quando Jeanne finalmente parou, já havia colocado seu nome entre as mulheres mais temidas do século XIV. Essas 3 histórias mostram que, por trás de cada pessoa tranquila, existe um limite invisível. E quando esse limite é rompido, até os mais gentis podem se transformar completamente. Pedro foi movido pelo amor, Olga pela justiça tribal e Jeanne pelo sofrimento de uma perda impensável. A história está cheia de momentos assim, quando pessoas comuns, em situações extraordinárias, fazem o inesperado. Se quiser mais vídeos como este, não esqueça de curtir, se inscrever e deixar sua sugestão nos comentários. Até a próxima!